Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algumas considerações acerca da globalização econômica, né? Nós temos muito discutido este termo globalização, né? Já verificamos a aplicação da expressão globalização em diferentes contextos e épocas também, né? A própria origem dessa palavra, né? Ela se torna muito acessível, muito usada, muito falada, muito escrita nas relações econômicas, políticas, sociais, né? Com mais força na década de 90. Porém, nós já discutimos em outros momentos de nossas aulas, né, que o termo globalização ele tem alicerces muito mais profundos, né? Alicerces esses que estão relacionados com a própria expansão do capitalismo no mundo. Então, ao passo, globalização e economia, globalização e integração econômica se confundem, né? Ou pelo menos já se confundiram em algum momento de nossa história não tão recente. O capítulo 2 ele vai justamente fazer essa relação entre globalização e blocos econômicos. A gente vai falar de formas de integração comercial entre países e a gente vai verificar que a nova ordem mundial ela coloca os países como protagonistas do cenário econômico, ela coloca os países, as corporações empresariais como protagonistas do processo de integração, né? Essas corporações, essas pessoas que transacionam mercadorias, esses países que vendem e compram mercadorias de outras partes do mundo, precisam, por meio da globalização, estabelecer acordos, precisam estreitar relações, né? E aí, justamente, o cerne, o momento em que a gente vai perceber quão importante é a organização dos blocos econômicos como forma de integração geopolítica, de integração financeira, de integração comercial. Então, nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre relação entre globalização e formação de blocos econômicos. Vamos identificar diferentes formas de organização dos blocos econômicos. A gente vai perceber que os blocos eles são organizados entre os países, entre os membros, vamos chamar assim, para atender determinados interesses. Existem países que estabelecem, que criam um bloco econômico cujo objetivo é transacionar apenas mercadorias entre um e outro, estabelecer uma tarifa externa comum. Para isso, a gente vai precisar implementar, vai precisar inserir no estado de formação desse bloco uma tarifa externa, né? Para que não prejudique nem o país que compra, nem o que vende, nem o que vende, nem o que compra. Então, você vai perceber que aí nós estamos diante de um tipo de bloco, né? Agora, existem organizações cujo objetivo é muito mais complexo, é permitir o trânsito de pessoas, de capitais, de serviços, né? Outros a gente vai ver que ainda é mais complexo, né? A gente vai falar de um bloco que atingiu todos os status das tipologias de blocos econômicos existentes, que é a União Europeia. Então, nós vamos falar de mercado comum, de união aduaneira, né? Esses são os principais tipos de blocos, as zonas de livre comércio. Vamos citar também blocos importantes como o NAFTA e a APEC, né? Vamos conhecer algumas características
destes blocos econômicos, tá? Na página de abertura vocês têm um texto para ilustrar, para inserir o conteúdo que nós estamos trabalhando. Globalização, as consequências humanas, do Bauman, esse texto. A globalização está na ordem do dia, uma palavra da moda que se transforma rapidamente em um lema, em uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir todas as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, globalização é o que devemos fazer se quisermos ser felizes. Para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, a globalização é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível. É também um processo que nos afeta a todos, na mesma medida e da mesma maneira. Estados todos sendo globalizados. E isso significa basicamente o mesmo para todos. Basicamente o mesmo para todos. Bom, o primeiro parágrafo a gente poderia falar horas e horas, mas eu não vou me alongar porque o conteúdo é extenso, né? A gente está aí adiantando algumas coisas, mas é um texto importante para que a gente possa refletir. Globalização, ela tem múltiplas definições, né? Definições, eu diria, até subjetivas, né? Já que ele diz que globalização para um é felicidade, para outro é infelicidade, né? Todos estão, de certa forma, globalizados e isso não deixa de ser verdade, né? Para alguns, a globalização trouxe apetrechos tecnológicos, games, facilidade em transações financeiras, possibilidade de negócio. Já para outros, a globalização os deixaram mais pobres, mais distantes do acesso a bens de consumo, globalizaram também problemas, doenças. Então, assim, depende muito da ótica de quem vê e como vê o processo do qual nós não podemos nos cercear, não podemos nos abster de participar. Não, eu não quero participar, não devo participar, estou fora da globalização. Você é a globalização está em nós, está em nosso lugar, né? Claro que, como ele disse, basicamente o mesmo para todos quer dizer muita coisa, né? Porque na realidade esse significado de mesmo para todos é muito discutível, né? Por isso que ele coloca uma pergunta: como a globalização pode interferir de forma positiva ou negativa no comércio internacional? Bom, gente, como o objeto do nosso conteúdo é exatamente falar de globalização e economia, a gente pode dizer que a globalização ela permitiu que produtos, serviços, mercadorias de diferentes partes do mundo chegassem a diferentes lugares. Então, a gente pode pensar que hoje, em função da capacidade logística, dos acordos políticos, dos acordos econômicos, da formação de blocos, né, do desenvolvimento, aprimoramento, pesquisa de novos meios de transporte, mais velozes, mais seguros, né, com maior capacidade de carga, nós hoje temos acesso, e esse acesso eu posso dizer que está entre aspas, de uma gama infinita de produtos e serviços que podem nos servir. Porém, entretudo e contanto, todavia, esse acesso, ele é um acesso ligado à capacidade de consumo. Esse acesso está ligado ao poder de renda que as pessoas possuem, né? Então, é um acesso meio que falso, né? Afinal de contas, eu posso chegar até ali a loja no shopping que vende o iPhone importado da Apple nos Estados Unidos, mas e quem foi que falou que eu posso adquiri-lo? Quem foi que falou que eu posso comprá-lo? Né? Então, eu poderia dizer que seria disponibilidade e não acesso. Ao mesmo tempo, a presença de novos produtos, serviços pode provocar problemas em determinadas sociedades consideradas menos competitivas internacionalmente, levando ao fechamento de empresas e provocando desemprego. Isso é uma máxima que nós já tocamos em outras oportunidades, ao dizer
que muitos países que não têm uma participação tão efetiva no comércio internacional, ou que ainda possuem economias um tanto atrasadas, né, do ponto de vista da competitividade internacional, eles utilizam de diversas estratégias, diferentes estratégias. O protecionismo econômico é uma delas, né, tarifar produtos estrangeiros de modo a proteger sua economia. Aí a gente tem problemas. Imagine, por exemplo, que essas facilidades todas permitam com que os celulares, vamos imaginar que no Brasil existe uma empresa forte, um mercado nacional, uma empresa forte que produz aparelhos telefônicos e são bem comercializados, correspondem a, sei lá, 25% do mercado nacional. Aí você imagina que as facilidades provocadas pela globalização, a articulação entre importadores e empresas produtoras, barateamento de transportes, vamos pensar em diversas condições, né? E também a participação do Brasil em um possível acordo comercial faz com que celulares com o mesmo padrão de qualidade entrem e sejam comercializados com preços inferiores. Nós vamos ter a quebradeira da indústria nacional de celulares, né? Então, nós podemos pensar sobre diferentes óticas, a globalização ajudando, mas a globalização também atrapalhando o comércio, né? Comércio internacional, vocês sabem, aqueles que se fazem entre países, entre diferentes países do mundo. Gente, globalização significa de fato o fim das fronteiras nacionais. Nós, inclusive, trabalhamos numa música do Gilberto Gil chamada Parabólica Mará, em que existem partes muito sugestivas. Antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande, ou seja, houve um tempo em que o mundo de cada indivíduo estava limitado às fronteiras locais em que vivia, e sua composição não se estendia para além de seus vizinhos. O que ele está querendo dizer é que nós tínhamos uma Terra e vários mundos. Hoje, mundo, Terra, planeta são sinônimos, né? Porque na realidade o mundo era aquele espaço limitado, um espaço pequeno, restrito de cada indivíduo ou de cada comunidade, né? Hoje nós estamos vivendo um processo, eu diria metafórico, claro, de encurtamento das distâncias, de encolhimento do planeta, que se evidencia em função de avanços técnicos, né? Principalmente de avanços técnicos, né? A velocidade, a qualidade, a segurança de meios de transporte de massa, como os aviões, né? O aprimoramento da comunicação em rede, da internet, né? A maior capacidade de relações que esses países estabeleceram entre si e que permitiram fluxos populacionais, transações populacionais, também é um fator que põe fim às fronteiras nacionais, né? Então, antes parecia uma coisa inalcançável sair do Brasil e ir para a China. Hoje é uma coisa comum. Vamos pensar nas possibilidades de intercâmbio, vamos pensar no barateamento, no parcelamento das passagens aéreas. Andar de avião era coisa para barão, coisa para quem tinha muito dinheiro. Hoje a gente consegue viajar de avião, claro, não está acessível a todo mundo, porém houve barateamento dos custos dessas passagens, o que permitiu aí mais pessoas estarem circulando, fluindo pelo mundo, né? E a gente tem aquela discussão que está assentada principalmente sobre a soberania dos Estados nacionais. De certa forma, a globalização e suas corporações, seus blocos, seus acordos, né? As empresas protagonizaram, estão protagonizando, vão colocando fim também a essa soberania inabalável dos Estados nacionais
que a gente tinha até bem pouco tempo. Discutimos inclusive isso dentro do contexto da política neoliberal, né? O Estado cada vez menor, o Estado cada vez menos partícipe, né? O Estado como um organismo de controle social, né? Mas que de fato na economia, na nova economia globalizada, o Estado assumiu um novo papel esse que não é de protagonista, né? É um coadjuvante. Tanto é que a gente fala muito de Estado mínimo, o Estado enxuto, um Estado com menos atribuições, com menos interferências, né? E aí a gente pode discutir, relacionar isso principalmente com a questão das privatizações que aconteceram em diferentes países aqui na América Latina no século XX. Bom, gente, tem muita questão para a gente falar, mas essa parte não é o objeto. Vocês farão leituras posteriores para falar. Dê uma pesquisada aí sobre o Fórum Social Mundial, tá? Para a gente discutir. Regionalização de mercados. A palavra regionalizar significa dividir em regiões. Então, regionalização de mercados está relacionada a mercados regionais, mercados que assumem características semelhantes, parecidas e principalmente características que foram colocadas mais em evidência com o advento da globalização da economia, né? Isso aí a gente pode perceber que aflorou muito mais no final do século XX, para ser mais exato, quando houve uma tendência muito grande de criação de blocos, criação de acordos, né? Os países começaram a se organizar em alianças, em parcerias econômicas, que posteriormente foram se transformando em ambiciosos projetos de integração entre economias. Então, esses blocos foram se tornando fortes, essa política de formação de parceria regional comercial de caráter transcontinental, ela começou a aflorar de modo que a gente teve uma divisão do mundo em grandes blocos econômicos. Aí nós temos a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, né, a PEC, todos esses blocos, como eu disse para vocês, com diferentes modalidades de integração. Vocês, inclusive, vão construir uma tabela comparativa com nome, tipo de bloco, modalidade de integração e características de cada um desses blocos, tá? Aí a gente tem a zona de livre comércio, aí você precisa verificar que entre estas modalidades de integração a gente tem zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e a união econômica e monetária, ou econômica monetária. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa união aduaneira, né, que é o que acontece aqui conosco. O Mercosul é uma união aduaneira porque é um tipo de bloco que tem uma política comercial exterior comum, né? Os países estão reunidos, são países membros, adotam tarifas para importação de mercados externos iguais, né? As mesmas tarifas. Com isso, eles criam uma coisa chamada de TEC, né? Ou tarifa externa comum. Então, eles costumam negociar, conseguir preços melhores, né? Conseguir importar produtos, bens, mercadorias com tarifas bem mais reduzidas. E existe também uma formulação de regras tarifárias internas entre os países que compõem o bloco, né? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Formam esse bloco Mercado Comum do Sul, Mercosul. Bom, como um bloco que congrega as duas modalidades de integração, a gente tem a União Europeia, que é mercado comum, né, que permite livre circulação de tudo, capital, pessoas, serviços, mercadoria. Então é um lugar onde é muito fácil a circulação dos membros, daqueles cidadãos
que compõem, que integram o país mesmo. Então ele pode morar na Alemanha, trabalhar na França, transacionar mercadoria entre os países, claro, observado os regimes do modelo de integração. Teoricamente, o mercado comum possibilita mais integração econômica, financeira, produtiva dentro do bloco, né? Como se fosse um grande país unificado do ponto de vista alfandegário, né? E comercial também. Então, tem grande competitividade no plano global, né? Quem não conhece, quem não ouviu falar de União Europeia, né? E aí nós temos ela também como um bloco que consiste em uma união econômica e monetária, né? Tem um banco, tem condições relacionadas à política macroeconômica, tem assuntos como inflação, dívida pública, juros, né? E uma moeda única, o que o torna um bloco ainda mais competitivo, seguro e também com boa capacidade financeira, tendo em vista que detém um banco próprio, né? E uma das moedas mais valorizadas do mundo. Bom, nós não vamos, a União Europeia, nós não vamos nos adentrar, vocês têm uma atividade para fazer. Vamos fazer uma leitura detalhada sobre os blocos econômicos, né? Vocês têm que observar o contexto de criação desses blocos. Primeiro, esse bloco foi criado para atender interesse de quem? Por quê? Quando esse bloco? Quem compõe esse bloco e quais são as principais informações relacionadas a ele? Teve algum país que saiu, né? Teve algum país que pediu para sair? Por que pediu para sair? Enfrentou crises? Que crises foram essas? Motivadas por quais fatores? Então, são coisas importantes para se sublinhar, para se destacar quando vocês estiverem fazendo a leitura individual de cada bloco. Evidentemente que não são informações a serem decoradas, são informações factuais. Vocês vão encontrar muitos fatos, nomes, dados, então não são informações que vocês precisam se ater com tanto afinco, com tanta importância, mas é importante que a gente entenda o contexto geral de criação da União Europeia, principalmente da União Europeia, que é considerado um mega bloco, alguns países que integram esse bloco, a saída do Reino Unido deste bloco, porque o que aconteceu, que tipo de crise a União Europeia enfrentou desde sua criação. Parando por aqui, prometendo que a gente retornará.